Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa, nosso podcast acontece no IFE Campus Centro, onde nós trazemos todas as nossas notícias, o que a gente faz aqui no nosso dia a dia. E esse programa ele passa, né, na TV Câmara, TV aberta, TV Câmara, e também, né, as gravações dos programas ficam no nosso núcleo de imagens do IFE Campus Centro no YouTube. Esse programa aí faz parte de um projeto de extensão dos nossos alunos chamado Conexão IFE. E hoje aqui, nosso assunto aqui de hoje é esporte. A gente tem vários assuntos que a gente conversa aqui, mas hoje o assunto é esporte, educação física, né? E nada melhor do que trazer dois nomes aqui de peso aqui da nossa instituição, o nosso professor Boinac, né, é diretor de assistência estudantil, e o nosso professor também André, que é coordenador da área de educação física do ensino médio integrado aqui do nosso campus. O nosso amigo aqui, Boinac, também, ele é presidente do COGIF Sudeste. E também, né, ele passa a ser membro titular do COGIF Nacional. Exatamente. Não é pouca coisa não, hein, Boná? Conquista da escola, né? Ter uma representação, né? E o que é esse COGIF? Fala pra gente vai entender, né? Só falando assim, né, a sigla, a gente às vezes não sabe o que é. De onde surgiu Eu isso? acho que isso, Carlos Alberto, é fruto da tradição da nossa escola, né? Esse ano nós estamos aí completando 73 anos das primeiras aulas de educação física em nossa escola, então escola de artífice, depois escola comercial, escola técnica, Cefet e atualmente IFE. Então eu sempre costumo dizer que essas representações são conquistas, né, ao longo dos anos. A COGIF regional, ela é uma organização, né, feita a nível de região sudeste, onde as 12 instituições, 10 institutos e 2 Cefets organizam a competição regional, que é classificatória para os Jogos Nacionais. Então, por exemplo, daqui a um mês nós vamos estar reunidos em Guarapari, no IFE Espírito Santo, mais precisamente na cidade de Guarapari, né, para realizar os Jogos Regionais. Ao final dessa competição, uma semana depois, nós vamos nos reunir em Belo Horizonte, homologar resultados, fazer toda uma programação para que a gente possa, com os vencedores desta etapa, ir para Fortaleza, numa competição organizada pelo IFE Ceará, né, onde a COGIF Nacional, do qual eu faço parte a partir do momento que eu sou o representante da região Sudeste, eu faço parte da região da Comissão Nacional. E lá a gente organiza essa competição reunindo os vencedores das 5 regiões. Então, nós estamos nessa representação, porque na verdade a gente representa a região Sudeste, mas nós somos o Instituto Federal Fluminense, Campus Centro, né, desde 2008 nessa comissão, né, é um cargo eletivo, ele acontece eleição a cada 4 anos, no final deste ano nós vamos ter eleição, né, e tem sido muito prazeroso, porque a gente participa diretamente da organização dos jogos, então a gente leva o nome do nosso campus, né, do Instituto e lógico do Campus Centro, na organização direta, né, determinando a competição. Então, funciona desta forma, nós somos um braço da organização regional e, consequentemente, da organização nacional. Beleza, aí a gente, né, começa a entender algumas coisas aí sobre esses jogos, né, que a gente, na verdade, a gente sempre, né, vê esses movimentos aqui dentro, mas como a gente algumas coisas não entende muito bem, né, então é legal, né, que seja esclarecido. Mas antes, a gente vai falar mais disso aí, vai falar mais. Mas antes disso, eu queria que o nosso professor aqui, coordenador André, de Educação Física, falasse um pouco, André, qual a importância da educação física para os nossos alunos, da questão da educação física. Fala um pouquinho aí para a gente. Olha, Carlos Alberto, hoje a gente percebe uma demanda em relação à condição física dos nossos jovens, crianças, adolescentes, especificamente os adolescentes que são a nossa clientela, no sentido de que a gente tem um passivo aí da pandemia,
mas isso já era uma situação que já vinha acontecendo do aumento do sedentarismo, né? Principalmente por conta do aumento da tecnologia, das facilidades do dia a dia, do próprio desenvolvimento da humanidade, que busca, de certa forma, uma comodidade para as pessoas. A gente tem diminuído a nossa prática de atividade física diária. E isso tem levado a muitos problemas de saúde, por conta dessa inatividade, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas de História da Educação Física, na nossa licenciatura, que o ser humano ele foi projetado para se movimentar, não para ficar parado. É a máquina, né? Exatamente. A máquina não E pode essa parar. máquina, quando ela fica parada, ela emperra e acaba criando algumas dificuldades para nós. E a gente vem na educação física escolar tentando fazer um trabalho, acima de tudo, compensatório dessa imobilidade a qual os nossos alunos estão expostos, né? Então, mas aí, deixa eu só interrompendo um pouquinho, só para a gente entender, né? O aluno que pratica esporte, ele vai ter uma mente mais sadia, sã. Sim. É isso? São em corpo saudável. E corpo saudável e a mente também, né? Sim, sim, As sim. duas coisas. Sim. E aí uma pergunta, André, também, que eu gostaria de saber, né? Uma coisa que eu, como diretor, não tenho como acompanhar, mas vocês têm. O aluno, ele consegue ter um rendimento escolar melhor quando ele entra, quando ele está fazendo educação física, quando ele está participando, por exemplo, de competições, enfim. Carlos Alberto, teoricamente sim. Teoricamente sim. A questão especificamente do nosso instituto, e especificamente também falando do ensino médio integrado, é que muitas vezes, apesar do aluno fazer a educação física curricular normal e ser atleta da nossa instituição, e levando em conta também a carga horária de aulas que eles têm, muitas vezes o efeito é contrário por conta do cansaço. Né? Porque, vou dar um exemplo aqui do nosso aluno atleta de voleibol. Um aluno atleta nosso de voleibol, um menino, ele hoje entra na escola às 7 horas da manhã, ele vai sair daqui quase 10 horas da noite. Se ele não mora aqui em Campos, ele ainda tem esse deslocamento para casa. Então, praticamente, esse menino estuda, treina e dorme, né? Então, é uma rotina muito cansativa que isso impacta, por exemplo, no pouco tempo que ele tem para estudar. Sim. Hoje, nós estamos vivendo um momento aqui dentro da instituição da revisitação dos currículos do ensino médio integrado, que pode vir a ter um ganho nesse sentido, né? Aliás, esse acredito eu que seja um dos objetivos desse trabalho, fazer com que o aluno tenha um pouco mais de tempo livre para viver, né? E aí, nesse contexto de uma carga horária mais humanizada, vamos dizer assim, talvez ele tenha um rendimento melhor. Então, assim, apesar da gente entender que existem vários estudos que comprovam isso, que quem pratica uma atividade física regular tem um rendimento melhor no estudo e no trabalho, mas a gente também não pode desconsiderar essa questão específica dos nossos alunos do ensino médio, que são levados à exaustão por conta de uma carga horária muito intensa de estudos, além das atividades que eles têm que fazer, atividades acadêmicas que eles têm que fazer fora daqui. Mas, com certeza, numa rotina equilibrada, é só benefício. Então, isso aí é uma coisa que nós estamos discutindo, né, no ensino médio integrado. Os projetos pedagógicos de curso eles estão sendo revisitados, revisados aí, atualizados, e possivelmente, né, vai ter algum avanço nessa questão do que você está falando. Você tem razão, realmente o aluno nosso aqui acaba por ter, ele, além de estudar as disciplinas do ensino médio, ter que estudar do técnico, tudo junto, ele acaba tendo um acúmulo grande de disciplinas. Sim. E aí, né, mas, enfim, a questão da prática de esporte, da educação física, né, ajuda também, mas tempo, né? Eu acho que hoje o grande problema de todo mundo hoje é tempo para fazer todas essas coisas. E aí você falou você está falando muito de ensino médio integrado, né?
mas nós temos aqui também o superior. Superior não é exigência da educação física, não é exigência. Apesar da gente ter um projeto de natação para atender alunos do técnico e do não, superior. Mas não existe a exigência. Não tem essa exigência, mas a gente vê que nossos alunos do superior, eles também gostam, né, dessas questões do esporte, e aí tem as atléticas, tem isso, Bonar? Exatamente, né? Nós temos hoje um movimento muito forte, né? Eu costumo dizer que é um movimento que não tem como mais retroceder, né? Nós somos pioneiros na região na formação das atléticas. Hoje nós temos 3 atléticas funcionando ao mesmo tempo, né? Que é a primeira foi a Xerife, nós tínhamos a Búfalos, que é da arquitetura, mas hoje está inativa. Mas hoje nós temos em ação a Xerife, que reúne o pessoal da engenharia, a Coyotes, que é da educação física, e Fênix, que reúne todos os outros, né? Inclusive eles conseguem compor. E eu costumo dizer sempre que é um desperdício em alguns momentos, porque a gente entende, mas a gente não tem essa ingerência, porque a gente sabe que é um movimento legítimo por parte dos estudantes, Carlos Alberto, e é concordância de todos na educação física e você da gestão, né, e conduz isso de uma forma bem sábia, de que façam esses movimentos em torno dos seus cursos, mas que possam, em algum momento, representar a instituição como um todo. Então, eles conseguem fazer, juntar as duas atletas e participar de algumas competições, em outras não, né? Nós tivemos a oportunidade no mês passado de acompanhar uma competição onde nossas atléticas se enfrentavam, que se fosse numa outra competição aberta, ficaria imbatível. Né? Nós temos aí vários ex-atletas do médio integrado que hoje são alunos do superior, que fazem com que as nossas equipes tenham força muito grande. Né? E, ao mesmo tempo, a gente pode também trazer a questão das cheerleaders, né? Dos cheerleaders, que é também um movimento fantástico dos alunos do superior. Nós temos uma equipe aqui extremamente vitoriosa, né? Que agora em agosto vai participar mais de uma competição a nível nacional, vai ser em Campos, né? E a gente espera trazer sempre bons resultados, porque é um movimento, como eu falei, de sem volta. Né? Eles são extremamente organizados, né? Traz um problema bom para André, que é organizar aquele movimento. Nosso espaço físico já está ficando pequeno para poder abarcar todas as nossas atividades. E eu acho isso muito legal, porque é um espaço, Carlos Alberto, grande, de qualidade e ocupado, utilizado. Né? Então agora a gente tem aí a oportunidade de ver nossas quadras, né, sendo utilizadas de uma forma bastante regular, organizada aí pela parte do professor André. E esse movimento cada vez mais atrai alunos para que possam estudar. O esporte faz esse movimento, trazer os alunos para dentro da escola, porque nós ainda temos um outro atrativo que é a nossa Bolsa Atleta. Né? Então, nós aqui, nessa conversa nossa, aqui, nesse início de conversa, a gente vê que nós temos a questão das aulas de educação física para o ensino médio integrado. Ao mesmo tempo, nós temos movimentos das atléticas, que são os jogos dos superiores. Ao mesmo tempo, nós temos aqui também uma licenciatura em educação física. Então, você vê como é forte essa questão. Os treinamentos das equipes do ensino médio. Esse treinamento também. Então, você vê como é forte essa questão aqui. Até nossas servidoras que treinam regularmente 2 vezes por semana. Que vai ter uma competição também, né? Exatamente. Que vai ter aí. E os servidores começaram essa semana, em voleibol também. Começaram também o voleibol? Às segundas-feiras. Nossa, você vê como... Na verdade, o nosso pátio... Como é que dá o nome? Pátio esportivo, ele já está até sobrecarregado, né? Porque... E tem até... Fiquei sabendo ontem que tem um professor que vai trazer também a questão da capoeira também. Sim. Então, você vê quantas... Nós já temos também aquele Empoderadas, que também é todas as terças e quintas, um movimento extremamente importante, né? Um projeto de extensão vitorioso, que nosso Campo Centro, ele, com muita sabedoria, após uma longa negociação, conseguiu trazer esse núcleo para cá. Que bacana. Só tem 2 núcleos, né, em nossa cidade, e eu acho muito legal, é um movimento também muito forte para as mulheres, principalmente. Né? E aí, Carlos Alberto, não tem como você, com todas essas observações que você fez, não tem como mostrar a importância que é a prática da educação física sistematizada, regular, feita de forma sadia, bem orientada ao longo desses anos. Né? Como eu falei no início, nós temos uma tradição extremamente forte na prática da educação física e dos esportes.
Nossa escola representa ao longo dos anos nossa cidade em competições regionais, estaduais, regionais e até mesmo brasileiras. Nós fomos várias vezes representando o nosso estado em competições e mostra cada vez mais, né, o envolvimento e a prioridade que é dado, né, à parte da educação física e, consequentemente, esporte. Eu costumo dizer que uma educação física forte faz com que a gente tenha um esporte escolar forte, né, e eu acho que isso é bem representado hoje, né, com esses vários títulos. Carlos Alberto, nós somos uma escola de interior do estado que, quando a gente chega nas competições nacionais, as pessoas falam sempre, o IF Fluminense está presente. E o IF Fluminense passa... Causa. Porque nós tivemos aí ao longo aí dessas competições vitórias épicas, né? Nós fomos em 2014, nós fizemos 3 finais seguidas do futsal masculino e 2 voleibol masculino e feminino dentro do Rio Grande do Norte, casa cheia, só quem viveu aquela experiência para saber o quanto é. Estou citando essa, mas eu posso citar ao longo dos anos. Desde 2008, nossas equipes têm sido extremamente vitoriosas e repartimos, sim, com escolas de capital. Porque sim, isso é uma diferença, né? Nós somos uma cidade do interior. Então a gente tem algumas dificuldades. Coisas que da capital a gente tem mais facilidade. Porque tem os clubes, né, abastecendo a escola. O esporte, ele acaba, né, trazendo essa visibilidade, vamos dizer assim, como você falou, o IF Fluminense está aí já come, porque sabe que são atletas de ponta, que estão ali para, né? Carlos Alberto, é importante essa colocação, até porque a gente passa muito por uma questão do apoio. Né? Eu costumo dizer que não basta dar dinheiro, tem que estar presente. É um discurso meu repetido, mas é verdadeiro. E você é prova disso, você acompanha, você investe, né? Você tem que estar preocupado. Aí, né? Nós tivemos aí uma possibilidade de uma renovação do nosso material esportivo, uniforme, feito, né, através de uma ação da gestão, que foi a economia, através da iluminação fotovoltaica, que a gente conseguiu, né, renovar sim, todo o nosso material esportivo, né? Estamos bem representados, o aluno se sente bem. O aluno, né, que tem uma boa vestimenta, e isso não fala da boca para fora, você ouve isso dos alunos, né? Os alunos das outras escolas veem o material que a gente usa, isso tudo é muito importante. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Só quem vive no meio de esporte sabe o que é isso. Esse casaco aí esse casaco me causa um problema, né? Rapaz. Todo mundo, poxa, rapaz, é da educação física, é de representação. É de representação, isso é bacana. Eu lembro quando, eu acho que foi... 2018, Guarapari? Não, Belo Horizonte. Belo Horizonte. 2018. E eu não esqueço disso. Estava lá com você e eu olhei nossos alunos entrando, falei, nossa, cadê o uniforme? Ele estava muito mal representado em termos de uniforme, vamos dizer assim. Em termos de atleta, não, mas em termos de uniforme, nossa. Aí não, nós vamos ter que reverter a situação. Mas ainda não fui ver uma competição com eles com uniforme, não. Mas esse ano eu quero... Agora já está convidado. 28 de agosto a 1º de setembro. Isso, não, tô lá para ver, né, os nossos alunos todos, né, a representação deles lá, muito bacana. E aí, a gente, né, André, eu queria que o André também... Quais são, André, as competições que nós temos aqui? Aí você fala um pouco do ensino médio, que é muito a sua, né? Uhum. A sua praia. Quais são as competições que nós temos aqui? Bom, internamente a gente tem o nosso intercurso. Intercurso. O intercurso, todos os alunos de todas as séries podem participar? Sim. Porque eu lembro que na minha época de antiga escola técnica tinha os Jogos dos Calouros. Ganhei até o primeiro lugar no vôlei, tem a medalha até lá hoje guardada lá. Então, para os calouros especificamente, em parceria com o nosso Grêmio Estudantil, a gente tem o Gin Calouros. O Gin Calouros. Tá. Que envolve também atividades esportivas, também. Que é uma acolhida, né? É uma acolhida espetacular, uma iniciativa maravilhosa do Grêmio, que na verdade a gente apoia. Sim. Né? Com a sessão do espaço físico, material e tal, mas a organização é toda deles. Sim. E a gente tem também um campeonato tradicional aqui, que é o interno de futsal, que também é aberto, não é só o ensino médio que participa, né? Inclusive até tem alunos de outros campos que vêm participar também. Esse já é tradicional, antigo aqui na escola. Esse intercurso, ele, na verdade, ele é uma retomada
daqueles jogos antigos entre os cursos, né, que existia aqui na época da escola lembro. Era mecânica contra elétrica, que era uma rivalidade. Tinha professor, padrinho, né, das equipes. Muitas pessoas que já foram ex-alunos nossos, que estudaram na antiga escola técnica, que estão ouvindo isso, que vão lembrar. Sim. Vão lembrar dessa época que tinha essa rivalidade, uma rivalidade boa, né? Pelos cursos, né? Tinha professor padrinho, né, que ficava ali acompanhando. Isso, era um negócio. Tem professores que até hoje estão na escola. Sim. A gente tem algumas imagens lá no ginásio, né, desse tempo, desse período aí. E sempre foi um objetivo meu, né, retomar esses jogos. E aí no ano passado a gente conseguiu. Esse ano vamos dar continuidade, queremos fazer todo ano. Também com o apoio do Grêmio, que o Grêmio é um parceiro muito importante nesse processo, porque ajuda a divulgar, mobiliza os alunos, eles têm um poder de mobilização muito grande, então eles nos ajudam bastante. Externamente, a gente participa como Campo Centro de 2 competições, basicamente. A primeira é o GIFETS, que é uma competição que é a mais antiga da rede federal. 30 anos estamos completando esse ano. GIFET, Jogos das Instituições Federais de Ensino Técnico e Tecnológico do Sudeste. É desde a época de escola técnica. 91 que foi criado. Exatamente. Não, 91 da escola técnica. 91 da escola técnica. Foi quando eu entrei aqui. Foram criados em 91. Exatamente. 91. Então, esses jogos estão par e passo com a sua trajetória. 91, né? Não vou esquecer mais disso. Foi quando em abril de 91. E esse ano nós sediamos, que aí são algumas escolas da região Sudeste, né? Hoje nós temos 3 de Minas, 1 do Espírito Santo, a gente aqui, Cefet Rio. 4 de Minas. Muriaé. Muriaé. Horizonte, Ouro Preto e Araxá. Isso, 4. Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, a gente aqui, Cefet Rio, Vinópolis, né, IF Rio, e tudo é campus, né? Tudo são os campi que participam. E o IF São Paulo, né, com o Campo São Paulo mesmo, capital. E aí a gente, esse ano já sediamos aqui a etapa de futsal e vôlei de areia, e aí logo após o regional, na semana seguinte, a gente vai para Belo Horizonte para competir com voleibol de quadra e peteca. E depois tem mais 2 etapas e no final a gente tem sempre a reunião de avaliação do ano e no ano seguinte tem uma reunião de organização e tudo mais. O GIFETS, ele é só nível regional, é isso? Só na região Sudeste. São escolas, né, que criaram... só na região Sudeste. Esse GIFETS é uma competição que foi criada em 1991. Ela, como eu falei, é considerado o maior projeto da rede federal a nível de esporte. Ininterruptamente, a gente, Campo Centro, participa de todas as etapas, em todos os anos. Né? Nós somos fundadores desses jogos. 30 anos, é quase que uma vida realmente. Sim. Né? E é muito interessante. Mas essa é uma competição para 7, 8 escolas que se organizam. Aí, André, agora pode falar mais da questão da segunda competição externa, que é o GINIF, que é o nosso Intercamp, que é a competição organizada pela reitoria, né? É uma competição dentro do Instituto Federal Fluminense, em que os campi participam, né, com as suas representações esportivas, e os vencedores se classificam para o regional. Para o GIF regional. Para o GIF regional. Quais são as modalidades do GIF? As 4 de quadra, masculino e feminino, né? Sempre, todas elas, exceto futebol de campo, mas todas as outras são, né, nos dois naipes, masculino e feminino. Nós temos vôlei, basquete, futsal, handball. Vôlei de areia, tênis de mesa, xadrez, natação, atletismo e peteca. Mas a peteca aqui no GINIF não. No GINIF não. Só no GIFETS. Mas já tá um boato aí que deve vingar também. A gente tem a ideia de introduzir o badminton, né? Que a gente já tem, inclusive, projeto aqui de extensão, né, nessa modalidade. Que, aliás, está indo muito bem, por sinal, aqui no campus. E o GINIF é essa competição intercamp, inclusive, sábado agora a gente esteve lá em Maricá, no campus Maricá, para participar da modalidade de handball. Já é a fase final. Nossa equipe masculina ficou em primeiro lugar, feminino ficou em terceiro. Então, a princípio,
o nosso handball já está classificado para Guarapari. Para a fase nacional? Para a fase regional. Regional. Que é lá em Guarapari agora. Tá. Então o Ginif, vamos lá. O Ginif faz começa no Instituto. Isso. Entre os campos do Instituto. É o Ginif. As equipes classificadas vão para o GIF esse regional. ano, vamos para o regional, que vai ser lá em Guarapari. Em Guarapari. 28, e de lá vai para o Nacional. Esse vai para o Ceará. E nós temos ido para o Nacional ou temos que ficar sempre? Sempre. A gente vai em média aí com 50, 60 alunos, que é um número considerado, porque na verdade a gente está falando da região sudeste. Né? Então, se nós, de 180 atletas colocados, às vezes um terço, é um número bastante razoável. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, também entender. Como é que é feita a seleção desses atletas? Porque aí o aluno, alguém pode estar vendo, né, nosso programa e falar assim, olha, eu quero ser atleta também, eu quero participar. Todos os treinamentos são abertos. Todos os treinamentos. Qualquer aluno. Porque assim, existe um limite de idade. Né? Essas competições têm um limite de 19 anos. Tá? Tanto os GIFETs quanto o GINIF, GIF. Então eu estou lá com meus 18 anos, quero ir. Isso. Aí eu faço o quê? Vai procurar o técnico da modalidade nos horários Futebol de salão, treinamento. vou procurar o técnico do horário. Isso. No horário de treinamento, e ele vai participar do treino, se ele tiver a condição técnica, porque aí é performance, né? Sim. Ele vai ficar e vai continuar treinando normalmente. Ele vai fazer, como que aquilo que a gente chama quando o cara vai do clube? Peneira. A peneira, vai passar na peneira. Sim. É um teste. Porque tem modalidades que tem uma demanda grande, né? Tem uma procura grande, melhor dizendo. Futsal masculino, tradicionalmente, voleibol, tanto masculino quanto feminino, são modalidades muito procuradas. E aí é preciso, porque a gente, até para otimizar os treinamentos, é preciso dar uma enxugada no grupo, né? Entendi. Porque se a gente ficar... Eu, por exemplo, durante o tempo que eu fiquei com futsal masculino, que hoje eu sou professor responsável pela modalidade, mas o tempo que eu fiquei como técnico, efetivamente, eu cheguei a dar treino para 50 alunos. Nossa. E aí a produtividade cai, né? Porque eu colocava todo mundo para participar, mesmo que minimamente, mas aí o treinamento, a minha qualidade de treinamento cai. Então é preciso também fazer essa seleção, né? Para a gente poder otimizar os treinamentos. Então o aluno, eu entendi, o aluno quer participar, quer ser atleta, ele vai lá, procura o professor na hora do treinamento, da modalidade que ele, né, entende, que ele representa bem, e aí vai passar pela peneira e vai ver se ele vai ficar. Mas tem também negócio de bolsa, né? Eles recebem bolsa, Bora? Professor André. O Bolsa Atleta é um programa que o professor Carlos Boinato trouxe para cá em 2010. Né? A partir de então, a gente tem esse incentivo. 2010? Nós somos pioneiros na Bolsa Atleta. Bolsa Atleta. Nós criamos o Bolsa Atleta na rede federal, fomos a primeira escola, o Campo Centro foi a primeira escola a oferecer, né, a Bolsa Atleta, o programa Bolsa Atleta. Começamos com 30 vagas, 2 meses depois passamos para 60 e chegamos a 100 vagas. Né? Esse projeto foi considerado, na época, né, hoje é um programa que foi institucionalizado, e ele serviu de exemplo para outras escolas da rede. Né? Nós tivemos a oportunidade, em 2012, de ser contemplados pelo governo federal como um projeto de gestão no esporte. Né? Nós fomos até Recife, eu e o professor Ricardo Reis, à época, o Precioso, fomos a Recife para apresentar o projeto para a rede, né? E lá nós fomos, né, agraciados com esse título, né? Tanto o eixo como o Qualidade de Vida, que é um projeto importante da educação física. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Quando a gente criou esse, que também foi uma criação importante, né? Na verdade, o Qualidade de Vida, eu gosto muito de falar isso, Carlos Alberto, porque eu acho que remete à nossa trajetória na instituição. Né? A história, ela precisa ser contada, ela precisa ser falada, as pessoas têm que conhecer um pouquinho da história da nossa escola. O projeto Qualidade de Vida, anteriormente chamado Clube Escolar, né, ele veio na época da década de 90 com a preocupação do então diretor na época, professor Roberto Moraes, com a distribuição dos professores. Nós tínhamos um número considerado, ele estava preocupado, e aí nós criamos essa modalidade.
você no ano passado, né, trouxe novamente o CQV, que é o antigo clube escolar, Isso. porque estava parado um bom tempo, e você, né, orientou ao professor Edson, hoje é o responsável pelo CQV, e hoje a gente percebe qual a grandeza que esse programa hoje tem, porque na verdade não é projeto, é programa também, e tem desenvolvido bem. E o André inclusive, é professor do centro. Né? Sim. Então, essa questão do CQV, eu queria falar um pouquinho também, né, porque foi muito assim impactante para a gente, porque a gente tinha vontade de que o CQV funcionasse, mas o primeiro obstáculo que foi criado, o bombeiro interditou a nossa piscina, porque não tinha eu acho que foi justo, não estou falando que foi justo, não, acho que está fora do padrão de segurança, tem que ser colocado no padrão. Então, hoje, a nossa piscina está toda dentro de um padrão de segurança, de desarme automático quando houver algum acidente, alguma coisa, de ter lá o guardião da piscina o tempo todo lá. E esse foi o primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, aquecimento. Porque no verão, praticamente, a escola está de férias, janeiro, né? Então, aí começa março, que está fevereiro, março está quente, mas aí vem os meses de junho, julho, começa a ficar frio, se a água não estiver aquecida, as pessoas... Que a ideia nossa não é que as pessoas comecem, só façam, né, a hidroginástica no verão, não, é o ano todo. E aí foi outro desafio, nós conseguimos botar que a piscina fosse aquecida, comprando 3 equipamentos novos. Isso foi uma vitória também. E ficou um diferencial, né? Foi um diferencial. Porque é uma piscina fechada aberta e aquecida. Não existe. Não existe. A gente fala isso. Sim. Pública. Sim. Então a gente ali hoje tem o que a gente está falando do nosso pátio esportivo ali é violento. E hoje a gente vê, eu fico assim, sabe, muito orgulhoso e satisfeito. E que às vezes eu chego aqui na escola às 7 horas, dou uma passada lá no ginásio para ver, e você vê lá. Satisfação, né? Satisfação muito grande, porque você vê colegas atuais que estão aposentados, estão lá fazendo a hidroginástica. Terceirizados estão lá fazendo a hidroginástica. Então isso dá uma satisfação muito grande para a gente ver as pessoas cuidando da saúde, fazendo a sua hidroginástica, mas foi dada essa condição, né? E aí agradecer também aos professores que se empenharam e que estão trabalhando nessa empreitada. O CQV é maravilhoso, né? CQV Centro de Qualidade de Vida. Centro de Qualidade de Vida. E a gente vê que as pessoas que... É engraçado que não só a questão física, mas a questão também de socialização. As pessoas que fazem lá o CQV, eles são muito sociáveis ali, brigam, né, lembrando das coisas, enfim. Para alguns ali é o momento, é o evento social que ele tem. É terapia. Além da atividade física, é um momento de interação com outras pessoas. Isso, eles gostam muito. Eu já vi muitos fazendo esse depoimento, que, olha, o dia que não tem, nossa, eu gosto de vir aqui, de fazer a minha hidroginástica. Enfim, muito bacana, a gente tem feito aí algumas ações que realmente... Aí se alguém quiser, ainda pode entrar no CQV? Pode, é só procurar lá a Vanusa na recepção do ginásio. E realmente, assim, são poucas vagas, né? Porque as turmas estão cheias, a gente está até tentando ver a possibilidade de... Até o Edson comentou comigo agora a possibilidade de abrir mais turmas, porque a procura é grande, alguns horários tem fila de espera, né? Então, realmente, graças a um esforço conjunto, né, seu eu costumo dizer que é a fome com a vontade de comer. Onde você vai ter um espaço bem tratado, bons vestiários, limpos, sempre né, com todas as condições de receber, água quente, que é uma forma prazerosa de você fazer a atividade, bons professores. Então, guardião de piscina. Guardião de piscina para toda a segurança. Quem é que pode tem que ser sucesso, não tem como ser diferente. E material, eu vejo lá a quantidade de material, aqueles macarrões, aquelas boias, né? Então, é muito, muito bacana a gente ver a coisa funcionando, né?
é muito legal e que isso perpetue por muito tempo. Carlos Alberto, se vocês me permitem, você e André, quando o André falou da questão da interação social, isso é muito importante, né? A gente tem que estar sempre lembrando, porque tem um outro detalhe que passou despercebido na hora que a gente estava falando dos nossos jogos, das nossas competições. Nós temos uma preocupação muito grande, isso ao longo dos anos, em fazer com que os nossos alunos, que às vezes têm a primeira oportunidade de sair de campus para conhecer outras cidades, outros colegas, viver situações de vidas diferentes das suas do dia a dia, eles possam também fazer um programa cultural. Então, em todas as visitas que a gente faz a nível de jogos, não tem como você, por exemplo, ir a Ouro Preto e não conhecer a cidade histórica que é, com suas igrejas, seus prédios. Não tem como ir ao Rio de Janeiro e não conhecer o Maracanã, Museu do Futebol, a São Paulo, Ida. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em fazer com que os nossos alunos possam também fazer daquilo um instrumento de construção de cidadania, né, de conhecer novos lugares. A gente tem depoimentos maravilhosos dos nossos alunos, o quanto eles são gratos, a primeira viagem. Eu lembro que uma vez, isso ficou marcado na minha cabeça, ainda era máquina de retrato, nós fomos para embarcar para 2008, para ir para Fortaleza, quando retomaram os Jogos Nacionais, e o aluno passou na ponte Rio-Niterói tirando fotografia. Nunca saiu de casa. Porque nunca tinha saído. Ele falou, eu nunca saí de campus, eu nunca pensei na minha vida que eu viajaria de avião. Né? E isso pode pra gente, pode ser uma coisa corriqueira, normal, mas não é. Isso fica marcado na vida dessas pessoas. E pode estar certo, a escola contribui muito com essa formação, porque o esporte ele não é fim, ele é um meio para que as diferenças sejam diminuídas, né? E a gente pode ter oportunidade, estar oportunizando esses alunos, né? Uma outra condição de conhecimento. Caso Alberto, nós estamos falando aqui, quando a gente vai para o Nacional, eu faço questão de trazer os nossos colegas servidores, principalmente de Manaus, que a gente sempre tem uma boa relação, né, graças a Deus, com todos, em especial com esses colegas do Amazonas, e eu peço para relatar como que é chegar aos jogos. Né? E quando eu falo para eles, olha, tem gente que sai de São Gabriel da Cachoeira Paulista, 3 dias de barco, 10 horas de avião, e a gente às vezes reclama que vocês reclamam com a gente que nós temos que ir ao Rio de micro-ônibus. Olha a condição que é dada, e por isso os alunos estão lá felizes da vida, e os alunos nossos entendem, porque isso é uma preocupação da gente, a gente poder estabelecer que essa interação faz parte da construção cidadã. Sim. Isso é muito importante. Além disso, Carlos, a gente tem, nessas oportunidades de participação dos nossos alunos nos jogos, isso fortalece neles o sentimento de pertencimento à instituição. Porque muita gente passa por aqui, tipo, me formei, acabou, fiz o que tinha que fazer, não tem um envolvimento maior com a instituição, apesar de todas as oportunidades que essa instituição dá, né? Eu acho que essa oportunidade que a gente dá, dessa participação, faz com que os alunos se sintam realmente pertencentes ao Instituto Federal Fluminense e especificamente ao Campo Centro. Eu queria fazer realmente eu não tenho participado disso, não sei. Hoje, dentro do nosso campus, nós temos um número considerável de alunos com algum tipo de deficiência. Existe algum projeto? Se não existir, vamos começar a pensar. Tem o Guilherme, né? De os alunos com deficiência estarem também praticando algum tipo de atividade física? Existe? A gente tem algumas incursões na questão da inclusão nas aulas práticas. Nesse momento, a gente está com um projeto com o professor Guilherme Cortes de musculação para atender alunos com demandas específicas. Musculação, vamos lá. Nós temos a academia aqui dentro, né? Então, assim, à medida que a gente vai conversando, a gente vai lembrando das coisas. Né? Nós temos quadra, nós temos piscina aquecida, temos musculação. Hoje a nossa academia ela só está com uma demanda de manutenção das esteiras para ela estar funcionando na sua plenitude, né? O Edson, até por conta do CQV também, que a gente tem essa ideia de colocar algumas aulas de musculação pelo CQV para atender a comunidade externa, mas a gente também quer melhorar lá a condição para atender a comunidade interna, nossos servidores, nossos alunos, né? Então, assim, é desejo nosso fazer isso.
Mas realmente a questão das esteiras, elas de certa forma limitam a gente por conta de que é fundamental para um trabalho de musculação a gente ter um trabalho aeróbico acoplado, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai conseguir resolver isso e logo logo a gente vai estar abrindo a nossa musculação para outras clientelas, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, hoje também o nosso aluno com algum tipo de deficiência está sendo... Existe um projeto de trabalhar a questão da musculação. Sim. Isso, que bacana, isso é muito legal, né? É inclusão mesmo, de estar, né, trabalhando isso. E aí, vamos aproveitar aí e fazer, dar um convite às pessoas para sexta-feira, né? Sim. Sexta-feira é dia 14, né? Sexta-feira, dia 14, às 12 horas, nós vamos estar inaugurando o nosso laboratório. Mais um laboratório de práticas pedagógicas, didáticas inclusivas. Então, um laboratório que nós recebemos uma verba de emenda parlamentar e a gente construiu, vendo a necessidade de inclusão dos nossos alunos, foi construído esse laboratório. Então, a gente vai inaugurar, ele vai ter o nome de um ex-aluno, ex-servidor, né, que é o André Carvalho. André Carvalho, né? O André, que foi durante muito tempo nosso aluno, né? Passou por um concurso público, estava na UFMG, já tinha acertado a sua redistribuição para o nosso campo, mas infelizmente, né, veio a falecer. E aí a gente resolveu homenagear. Né? Nós vamos estar recebendo a mãe, os familiares aí, na sexta-feira, e também o professor Décio, né? Professor Décio, que hoje exerce junto ao MEC, uma diretoria extremamente importante nesse segmento. E vamos aí ter a oportunidade de firmar novas parcerias, né? Quem sabe, né? Novos aportes financeiros, né? Para que a gente possa cada vez mais melhorar esta coordenação, que é o NAPNE, que é referência, né, em todo o Brasil. Diga-se passar, Sirlei e seus servidores fazem um trabalho excepcional, de um acolhimento absurdo que é feito naquele setor e extremamente importante, que é mais uma prioridade na sua gestão, né, Casalberto? Eu acho que isso também tem que ser lembrado, porque eu costumo dizer, quando eu estou com a cabeça muito cheia, eu vou no NAP, porque lá é impressionante, né? Lá eu consigo, muda meu comportamento de trabalho, visto a alegria que é aquele setor, que não deveria, né? Num primeiro momento as pessoas acham que são pessoas com dificuldade, mas a alegria impera, né? E acho que isso é reconfortante para a gente. E nada mais justo do que a gente cada vez mais investir, né, nesses alunos. A gente vê que esse laboratório traz aí um novo gás aí, até para a gente poder trabalhar com mais alunos. Sim. Com deficiência. O Décio é um professor... Décio, sobrenome dele. Décio Nascimento Guimarães. Décio Nascimento Guimarães. Ele é cego, né, ingressou aqui como professor e foi convidado a exercer, né, esse cargo como diretor lá do MEC. E já confirmou a presença. Confirmada a presença. Beleza, o Décio vai estar aí conosco. Bom, pessoal, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria fazer um agradecimento especial, né, você enquanto nosso gestor maior, e também lembrar da coordenação e dos nossos servidores, e lógico, aos nossos estudantes, que cada vez mais se empenham, né, na possibilidade de representar bem nossa instituição. Como eu falei, nós somos uma instituição de interior, então a disputa ela se torna, às vezes, desigual. Eu costumo dizer que escolas da capital, eles têm um abastecimento por parte dos clubes, né, coisa que, infelizmente, nossa região, nossa cidade está voltando a respirar. Então, a gente tem essa dificuldade, então as nossas equipes elas estão sendo refeitas. E aí eu não posso deixar de agradecer aos servidores e lembrando, né, Casalberto, que como essa escola ela é rica na construção dos seus personagens, né? Eu costumo dizer que a nossa missão maior está aqui junto aos alunos, que é o nosso bem, é por isso que a escola existe, mas a gente não pode deixar nunca de esquecer os nossos servidores, né?
né? E principalmente quando eu olho para o lado hoje, né, estando, né, na função de assistência estudantil, colaborando na sua gestão, e olhar e ver nas coordenações, né, ex-alunos atletas, e aí eu posso citar uma quantidade absurda, que incentivam as suas coordenações, seus alunos, à prática da atividade física, da educação física, e principalmente na parte de esporte. Então, eu acho que isso deve ser sempre ressaltado. Eu vejo assim, que a gente acompanha, por exemplo, o brasileiro gosta muito de futebol. Então, você vê que o Brasil, ele é conhecido mundialmente muito pela questão do futebol. E aí, você fala isso pra a gente vê que o nosso Instituto Federal Fluminense também passa a ser conhecido nacionalmente pela representação esportiva, por ser bem representado, não é isso? Esportivamente. Então, isso é muito bacana e acho que a gestão tem tratado isso assim, com muito empenho, sempre incentivando a prática do esporte aqui dentro, né? E isso tem dado certo. Eu acho que o André pode também dar um depoimento pela questão da quantidade de ex-alunos do nosso médio integrado que fazem hoje a licenciatura, que, aliás, né, ao longo dos anos tem sido o curso mais procurado, né, para os nossos ingressantes. E que é motivo de orgulho também para a gente. E que, inclusive, estão participando hoje ativamente das equipes. Hoje nós temos 4 estagiários que são responsáveis técnicos pelas equipes, sob a minha supervisão. Opa. E nos ajudam bastante. Estão fazendo um trabalho de altíssima qualidade. Aí, e aí agradecer a professora Gislane também pela parceria, né, da licenciatura. A gente sempre passa essas informações para eles, né? Eu particularmente faço questão disso. Quero agradecer muito a você pela parceria de sempre, que para a gente lá, você é um diretor, é um parceiro. O Carlos Boinar também um parceiro na diretoria dele, também por ser professor de educação física, não poderia ser diferente. Sabe melhor do que ninguém nessa instituição das dificuldades que a gente passa lá, mas eu quero agradecer muito a todos, principalmente a nossa equipe lá de professores, servidores administrativos e terceirizados, que sem eles nada daquilo seria possível. A demanda hoje é cada vez maior pelo nosso espaço lá e a gente tenta atender a todos. A gente pede um pouco de compreensão, porque às vezes a gente não consegue atender da forma como todos gostariam, mas é porque a gente tem que também otimizar a utilização dos espaços para a gente tê-los por bastante tempo, né? Isso também vale para material. E só para lembrar, né, os jogos de servidores vêm aí, né? Vem então também, é importante também a gente servidores, mobilizar os nossos colegas para participar. Para participar, eu estou voltando também, acho que eu vou voltar. O Joe batia na lateral. Ai, meu Deus, isso aí pode cortar, né? É importante você ressaltar isso, André, sobre a questão dos nossos servidores, né, docentes, técnico administrativo e também terceirizados, que fazem realmente a diferença. Estão ali sempre nos ajudando, né? Sem eles, acho que seria impossível todas essas realizações. Agora, antes da gente começar aqui, ele estava falando que nós temos um aluno que foi para a Holanda, é isso? Um ex-aluno? Fala aí um pouquinho. Ele é nosso aluno da licenciatura, foi aluno do ensino médio integrado, participou da equipe de futebol. Até ele foi comigo para uma competição em Araxá, um GIFETS, uma etapa de GIFETS lá em Araxá. E ele treinava aí em equipes aqui da região, né? Chegou a se profissionalizar. Estava na licenciatura. Estava cursando aqui normalmente. E aí teve uma oportunidade, foi para a Holanda, está jogando futebol lá. Oh, que beleza aí. Lembrando do Samuel também, né? Sim, né? também é interessante, de repente foi Samuel também foi atleta do campus Macaé, enquanto aluno do ensino médio. Jogou Ginife, participou de competição, se formou, né? Ele está formado já na nossa licenciatura. Mas veio para a licenciatura e durante a licenciatura ele foi para a Espanha. Ele foi para a Espanha e uma iniciativa própria, assim, ele buscou, né? Cavou esse espaço, bacana. Fez um estágio lá na área do futebol como técnico. Voltou, né? E se formou. Exatamente. Também é uma experiência bem exitosa. Que bacana, muito bom. Bom, pessoal, a gente, né, fecha aí a nossa conversa
com todos esses esclarecimentos, quem quiser até mais, saber mais, pode vir até o Campo Centro, conversar com o Boiná, conversar com o André. São pessoas... Pode conversar comigo também, mas de esporte com os dois aí. E são pessoas extremamente acessíveis. E tiver que tirar alguma dúvida sobre o CQV, sobre as competições, sobre como participar, estarão aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece. E a gente se despede aí de mais um programa. Acontece o nosso bate-papo. Muito obrigado aí.